borboletinha! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu trouxe algo muito especial ao coração de vocês. Hoje eu trouxe o meu devocional, Poder e Graça, do Carlitos Paz. É um ótimo devocional para quem procura fazer sua leitura diária, para quem procura fazer seu devocional com Deus todos os dias. É uma ótima opção. E hoje eu trouxe um tema muito importante, um tema que é muito falado nas igrejas, que tá aqui, carne versus espírito, é o tema da palavra de hoje. E eu vou ler aqui para vocês a palavra que se encontra na Bíblia da carne versus espírito. Espero que o Senhor fale ao coração de cada um. Pois a carne deseja o contrário do espírito, e o espírito deseja o contrário da carne. Eles estão em conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa palavra se encontra em Gálatas 5,17. E o devocional ele declara assim: o Espírito Santo vive dentro de nós, mas ainda temos uma casa de barro para ele. Nossa natureza carnal que continua ativa. Por isso, a vida cristã sempre é marcada por uma luta espiritual entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo deixa claro isso quando fala a sua própria luta pessoal em sua carta aos Romanos, abre aspas: por isso o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Romanos 7,19. Nossos desejos humanos têm a tendência de seguirem a nossa carne pecaminosa e deseja. Mas somos chamados a vivermos a liberdade que temos no Espírito Santo, com foco nas coisas eternas. Precisamos então de discernimento, sabedoria para entender aquilo que vem das nossas próprias vontades humanas. E qual o desejo do Espírito Santo para nós? O primeiro passo é reconhecermos o que a palavra diz, mas vivermos com discernimento, honra e humildade a cada situação. A carne tentará nos atrair para as escolhas pecaminosas e colocam um jugo sobre nós. Condutas imorais, impurezas, idolatria, discórdia, feitiçaria, egoísmo, inveja, embriaguez, ciúmes e outros. Quanto mais se cede a estas coisas, mais perdemos a alegria do Espírito e silenciamos a sua voz dentro de nós. Vivemos num mundo que aplaude e exalta a voz do pecado. Mas não podemos ser chamados a responder ao ambiente que nos cerca, e sim ao Espírito que nos dá a vida de dentro para fora. Existem ambientes, práticas e palavras que temos que negar. As escolhas consistentes quanto aceitarmos. Faremos ou falaremos, mas enquanto a isso, também uma frutificação que acontece sobrenaturalmente em nós. O fruto do Espírito que transforma o nosso caráter dia a dia. Quais têm sido as suas escolhas?
Você está vivendo segundo a carne ou segundo ao Espírito? Essa palavra aqui, ela é muito, 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 muito forte. Esse tema fala muito comigo. Esse tema é um dos primordiais que falam muito comigo sobre viver em espírito ou em viver em carnalidade. Muitas pessoas que são da igreja ou que não são da igreja não têm essa revelação de viver no Espírito. Você pode ter vontades, você pode ter desejos, porque a sua carne deseja, a sua carne almeja. Você pode ter vontades, mas você não pode matar o Espírito Santo que habita dentro de você. Tem coisas que a gente faz que não é do Espírito, que não é da vontade do Senhor. E mesmo assim, a nossa carnalidade, a nossa carne pecaminosa, ela faz com que a gente fique cego. Quantas e quantas vezes eu posso me colocar nisso também? Quantas e quantas vezes a gente sabe o que é certo, mas não faz? A gente sabe o que é errado e mesmo assim, por prazer, por coisas, a gente peca, sabe? Porque é uma guerra. O apóstolo Paulo deixa claro isso. É uma guerra entre a alma, a carne e o espírito. É uma guerra, gente. Vocês já entraram em um cenário de guerra? Vocês já assistiram um filme que falam sobre guerra, enfim. E é exatamente isso, é um lutando contra o outro. E a carne e o espírito é assim também, é um lutando contra o outro. A carne, ela pode ser alimentada, você sabia? Eu não tô falando de alimento físico como arroz, feijão, porque isso a gente tem que comer para sobreviver. Mas a carne, ela se alimenta dos seus próprios prazeres. A carne, ela se alimenta daquilo que ela deseja, daquilo que ela almeja. Assim como o espírito também. O espírito se alimenta. Sabe do quê? Da palavra de Deus, de comunhão com Deus. Sabe? O que está mais vivo dentro de você? A carne ou o espírito? Por muitas vezes, a gente vai deixando a nossa vida espiritual de lado. Vai vivendo de uma forma totalmente ao contrário daquilo que o Senhor escolheu para nós. E aí a nossa carne vai se fortalecendo e o nosso espírito vai morrendo ao ponto de o espírito morrer, chegar em coma e para ressuscitar o espírito dentro de nós é uma tarefa muito difícil. Eu não vou falar para você que é fácil. É uma tarefa muito difícil porque a palavra de Deus já declarou, é uma guerra, gente. É uma guerra entre espírito e carne, é uma guerra entre a nossa alma, entre o que Deus tem para nós e o que a nossa alma quer. Nem sempre o que a gente quer é o que o Senhor vai fazer. Nem sempre aquilo que a gente deseja é o que é bom para nós. Aí você pode falar, Bia, mas todos somos livres. Todos somos livres, todos podemos fazer tudo. O apóstolo também fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe? Tudo é lícito, tudo eu posso fazer. Mas tem coisa que não me convém. Pra que eu vou roubar? Pra que eu vou matar uma pessoa? Sendo que não me convém. Eu posso trabalhar e eu posso ganhar o meu dinheiro. Pra que eu vou roubar da outra pessoa? Só pro prazer? Prazer é momentâneo. Prazeres é momentâneos. Eles vêm e passam. E o que fica é o que a gente plantou. O que fica é o que a gente vai colher daqui pra frente. Porque
A palavra de Deus diz que tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. Então, se você planta bondade, você vai colher bondade. Se você planta maldade, você vai colher maldade. Não tem outra opção. Se você mata um ser humano, o sangue dele está nas suas mãos. E é isso que a carne, ela deseja. A carne, ela é uma... Eu posso dizer que a carne, gente, ela é uma cilada do inferno. Se a gente não andar no espírito, a gente morre pela carne. Se a gente não andar no espírito, ouça isso. Se a gente não andar no espírito, a gente morre pela carne. A gente morre pela carne. Porque você pode falar, mas isso aqui é bom, Bia. Tomar uma cervejinha é bom. Dançar é bom. Não é ruim. E eu não tô dizendo que é ruim. Pra nossa carne, não é ruim. Tem coisa que pra nossa carne é muito bom. Não é ruim. Mas para o nosso espírito é como um veneno. É como se você estivesse tomando veneno, entende? Então, não escolha, não queira viver pela carne, sabe? Viver pela carne é uma das piores decisões que um ser humano pode ter. Ser conduzido pelas suas próprias vontades é uma escolha muito errada, é um caminho sem volta, sabe? É um caminho sem volta. Graças a Deus, eu posso falar que hoje existe a presença do Espírito Santo. Hoje existe, sabe? Existe o Espírito Santo que pode nos ajudar em tudo. E a minha pastora ontem estava falando sobre ouvir a voz do Espírito Santo, sobre ansiar e desejar ouvir a voz dele. E o Espírito Santo, ele é real, ele é uma pessoa. Você não pode ver, você não pode, sabe? Mas você pode tocar, você pode sentir. E o Espírito Santo, ele tem um trabalho muito importante aqui na Terra, muito importante, que é nos conduzir, que é, sabe, nos conduzir, nos alinhar, falar o que é certo, o que é errado, sabe? O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. Jesus disse, eu vou, mas eu rogarei ao Pai que vos deixe outro Consolador. Jesus poderia muito bem ir embora e falar, tchau, quando for para eu voltar, eu volto, tô aqui de volta. Mas não. Ele deixou o Espírito Santo para viver aqui com a gente. E o que a gente está fazendo com o Espírito Santo? Muitas pessoas, elas calam a voz do Espírito. Elas calam a voz, porque a carne está tão viva dentro dela, a carne está tão, sabe, que acabam silenciando a voz do Espírito Santo. E não é isso que o Senhor tem para nós. Não é isso que o Senhor quer para nós. Então, eu posso falar para vocês, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, em nome de Jesus. Porque viver pelo Espírito é a melhor coisa. Viver pelo Espírito é a melhor coisa. Bia, aí você pode perguntar, Bia, mas não vai vir tentação? Se a gente viver pelo Espírito, a gente não vai ter mais tentação? Não vai pecar mais? Eu não disse isso. É aí que tá. Quando a gente vive pelo Espírito, a carne tenta o máximo tentar nos destruir. Eu posso dizer isso por experiência própria, sabe? Quantas e quantas vezes eu tentei caminhar no Espírito, mas a minha carne me deixou fraquejar, me deixou, sabe? Então, eu tô falando isso por experiência própria. Vivam pelo Espírito e não pela carne. Porque o que vai pro céu é o nosso espírito. O
que vai para o céu é o nosso espírito, a nossa carne, ela fica na terra. Quando a gente morre, a nossa carne fica na terra e o que vai para Deus é o nosso espírito. Nosso espírito volta para o Senhor. Então, que vocês possam viver pelo Espírito em nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja o melhor amigo de vocês. Que vocês possam ouvir a voz dele, possam conhecer ele. E você que não conhece o Espírito Santo, peça para ele, ore a ele e fale: Espírito Santo, me ajuda a te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer. Porque eu posso dizer também por experiência própria, porque eu já passei muita coisa com Deus. E eu posso dizer, gente, depois que a gente conhece o Espírito Santo, a gente não consegue mais viver sem ele. A gente não consegue. O Espírito Santo é a melhor pessoa do mundo. Ele é a melhor pessoa do mundo. Então eu posso dizer para você, busquem um relacionamento com Jesus. Busque conhecer a verdade, conhecer a Cristo e conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder, não é um arrepio. Não. Ele é uma pessoa. Ele só tem manifestações, ele só tem poder. O Espírito Santo, ele tem muito poder. Mas ele é uma pessoa e ele deseja muito ter amigos, ter alguém para compartilhar a vida, sabe? Você tem noção do que é o Espírito Santo te dar bom dia todos os dias? Te falar bom dia, vamos supor, minha princesa, bom dia, filho amado. Você tem noção do que é o Espírito Santo falar isso pra você? Eu já tive essa experiência do Espírito Santo me chamar todos os dias de filha amada. Quando eu dava bom dia pra ele, eu ainda dou bom dia pra ele, mas quando eu ouvi a voz dele falando isso pra mim, era incrível. Teve uma vez, deixa eu contar pra vocês. Teve uma vez que eu acordei cedo e tive que sair pra fazer um exame. Só que eu tava tão, sabe, já estamos atrasados, vamos fazer o exame. Beleza, fui fazer o exame, tudo de boa. Quando eu tô dentro do carro, chegando no meu destino, o Espírito Santo falou assim: você nem deu bom dia pra mim hoje. E eu, que verdade, e as lágrimas começaram a rolar e eu falei: bom dia, Espírito Santo, me perdoa. E aí eu dei bom dia pra ele e ficou tudo bem. Mas isso, é um relacionamento, sabe? É uma entrega. Quando você se entrega de verdade, quando você ama alguém, você só quer fazer o bem pra ela. Você quer fazer ela feliz. Então que vocês possam viver pelo Espírito e não pela carne. Que vocês possam frutificar no Espírito, sabe? Que vocês possam conhecer o Espírito Santo de verdade. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.